fonoterapia a gente trabalha com crianças de 0 a 4 anos. A fono e a TO vão até os 7. E aí todos têm que ter deficiência intelectual, obrigatoriamente. Perfeito. A deficiência motora ela pode ou não estar associada, mas tem que ter a deficiência intelectual junto. E os pais, os acompanhantes sempre participando do processo... É porque a nossa intenção não é só atender a criança. A gente precisa orientar a família para que ela consiga utilizar, por exemplo, um espaço que tenha próximo da casa dela, ou que ela consiga replicar isso mais vezes. Então, isso na verdade, a gente está falando de uma questão de que vocês não têm gente suficiente para atender individualmente todo mundo, mas também existe uma proposta de autonomia, de passar um conhecimento para você... O atendimento individual acontece também, mas a gente procura fazer o atendimento em grupo, não só por questões de número de profissional ou atendimento, mas que a gente possa socializar essas crianças, a que a gente possa colocar as mães em contato uma com a outra, com crianças com deficiência, que às vezes as dúvidas são as mesmas, as necessidades as mesmas, então a gente consegue fazer o grupo não só para o atendimento, mas para essas coisas que envolvem todo o desenvolvimento da criança. E elas ficam de bruços aqui. Isso, e as axilas, braços para frente, e... para ter o braço livre. Perfeito. E fazer o movimento. Porque mesmo que a criança for maior um pouco, o braço dela não fica muito próximo ao chão. Se for mais baixo, vai ficar mais próximo ao chão, vai ficar mais difícil de a criança poder utilizar o brinquedo. Mas a gente consegue utilizar bastante. E o piso de borracha está correspondendo? As crianças ficam sentadas no piso de borracha, elas sentam por todos no piso de concreto, é geral, ocupação geral? Elas não têm muito restrição de sentar só no de borracha ou não. Então a gente procura fazer, a não ser que a gente vai fazer uma atividade mesmo, que vai ficar um tempo maior sentado, aí a gente vai para o piso de borracha. Agora, durante a atividade, se a criança quiser vir para o piso de concreto, tá livre para isso. Livre para isso. Se tivesse alguma coisa a melhorar, o que seria? Tem algum trabalho que a gente tem que seria interessante desenvolver, uma ferramenta? Porque a gente enxerga como ferramenta, né? É uma ferramenta divertida, mas é uma ferramenta. É lúdico, mas é terapêutico. Mas é terapêutico. Sim. Acho que talvez algo que poderia ter algum espaço sensorial. Que textura? Com algo de textura. Ou pé ou de pode ser, às vezes algum espaço com aquela grama sintética. Pra primeira infância mesmo, né? Para trabalhar mais essa questão sensorial mesmo. Não só pensando em pé e mão, mas de fazer alguma atividade sentado, alguma atividade que a gente consiga despertar na criança essa questão sensorial. É a bancada. A gente tem uma bancada que mexe com areinha, mexe com são bandejinhas com elementos lá dentro. Tá. Mas eu acho que a gente podia até a gente tem os painéis também que são sensoriais, que você muda, que é um painel que pode ser, que é um painel imantado como aquele lá, que pode ser uma parede, que pode ser, enfim, a gente pode fazer e os ímãs que ficam na parte de trás, mas na parte da frente vários textos, carpete, grama, tá. Conchinha e sei lá, e aí vai. Isso é algo que ajuda bastante, que a gente trabalha bastante com as nossas crianças aqui. Só é limitado a questão porque é na mão, ou se depois tem que esfregar na cara. Talvez a gente fizesse alguma coisa que o corpo inteiro pudesse sentir, né? Melhor você por isso que eu pensei na areia ou um espaço com grama sintética, que você teria um espaço, não precisa ser muito grande também, mas um espaço que a criança pudesse desenvolver, andar, sentar. Era um desequilíbrio bom e eles eram um desequilíbrio em todos os sentidos, em todas as direções, para frente, para trás, direita e esquerda. Então isso é uma coisa que nem todo brinquedo tem. Ou é lateral ou é para frente e para trás. Aqui a gente consegue trabalhar todos os lados de uma forma boa. Tá. A flor, vocês utilizam? A gente utiliza, mas aí já são para as crianças maiores um pouco. Os pequenininhos a gente não utiliza muito porque alguns ainda não adquiriram fala, então eles também tem a questão de ter um adulto que fique segurando. Aí já fica um pouco mais difícil. Elas estão altas de uma certa forma. Os maiores a gente consegue. Mas se tivesse mais baixa, você acha que uma questão valeria a pena baixar? Eu acho que esse tamanho tá bom. Tá bom. Que é uma altura de uma criança de 5, 6 anos consegue brincar tranquilamente aqui e um adulto também consegue interagir com ela numa boa. Tá. Perfeito. Os painéis,
Você sabe se são bem utilizados? A gente utiliza, aí o painel a gente utiliza mais com as meninas da TO e da Fono. Tá. Até por conta do objetivo mesmo delas. De comunicação. De comunicação, mas algumas crianças a gente traz não só pelo fato de estimular a comunicação, mas para a criança poder ficar em pé e ao mesmo tempo usar os braços para poder utilizar o brinquedo. A altura dele está adequada? Você acha que deveria estar mais baixa? Pra gente, como eu só tenho até 4 anos, então eu não utilizo o painel inteiro. Eu Então, utilizo só os dois de baixo. Bom, mas de qualquer forma, então a frase escrita dessa forma tá... Dá pra utilizar. Aí o painel inteiro a gente utiliza com os maiores. Tá bom. Então é algo que dá pra utilizar. Miriam, a gente tinha que atender uma área de convergência que é esse espaço aqui para cadeira de rodas. Então, a partir disso aqui... A ideia foi estar sentado. Porque, claro, se a gente... vamos abaixar. Abaixar, a cadeirante não não fica acessível para cadeirante. Uhum. Mas aqui a gente consegue trabalhar bem. E para elas elas estão super acostumadas com esse gráfico PCF, Esse tipo de figuras é o que a gente utiliza mesmo em sala, estimulando a linguagem ou fazendo as pranchas de comunicação. Também são esses desenhos que a gente utiliza. Teve uma fono que a gente conversou que ela sugeriu, não sabe do que assim, mas talvez você pode pensar uma coisa de velcro, alguma coisa que pode ser trocada. Imã, a gente tem isso aí. Imã, pode ser. A gente tem... Porque ela falou que ela tem o painel lá e aí ela leva outras placas na mão. Faça a sua tábua, né? Porque cada criança, cada indivíduo tem o seu Vai ter vocabulário. uma necessidade diferente, um vocabulário diferente. Não é legal. Não, a gente já vamos fazer isso para a próxima. A gente trabalhar essas plaquinhas com base de aço e as plaquinhas são plaquinhas imantadas. Sim. O fato dessas plaquinhas terem algumas delas brancas hoje é pra hoje ter ir com uma canetinha tipo de quadro branco e pintar depois apagar. Então, mas claro, aí ninguém vai ter o talento, tem que ser muito talentoso para desenhar pra fazer um PCS, esse tipo de desenho, né? Então, eu acho super válido a gente fazer de imã, a gente já vinha pensando nisso. Legal. Mas a gente utiliza bastante. E aqui também a gente utiliza. Aqui tem muitas crianças que gostam, principalmente as crianças que têm algum tipo de deficiência auditiva. Então eles gostam bastante de usar isso. E aí é a coisa maluca, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa para uma criança surda é que um instrumento sonoro não vai fazer sentido para ela, né? Mas tem outras sensações que não só necessariamente o som, né? A gente só não é toda vez que a gente utiliza, porque aqui em cima é sala de atendimento também. E o Rudi queria que eu abrisse os tambores, porque ela estava fazendo pouco som. Eu falei assim, Rudi, calma aí, a gente começa sempre de uma forma moderada, depois a gente vai abrindo o som conforme... Então, e aqui foi exatamente isso, né? Se eu tivesse aberto, isso aqui ia virar uma batucada aqui na E aí, orelha dependendo da criança que tá em atendimento, aí você dispersa, você ajuda uma aqui, E só que atrapalha você dispersa a outra lá, então do jeito que tá assim tampado, tá atendendo.